devem estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com a química, né? Pois acredite, tem. Mas vamos começar do início. O nosso assunto de hoje é dureza, é a dureza. E na ciência dos materiais, a dureza é uma propriedade característica de um material e expressa a resistência que ele apresenta às deformações permanentes. Ficou confuso? Então vamos melhorar essa explicação. A dureza é a propriedade dos materiais sólidos resistirem sem se romper ou se quebrar quando sofrem algum tipo de deformação. Por exemplo, quando você escreve no quadro negro com giz, as letras aparecem porque o giz se deformou, perdeu partículas para o quadro negro, ou seja, o giz foi riscado pelo quadro. Então, com outras palavras, podemos dizer que dureza é a resistência que um material oferece ao risco. E aí, Kimi? Quê? Um giz? É, mas não podemos confundir dureza com tenacidade. Se vocês já viram o episódio de vídeo Toma lá, dá cá, sabem que não é a mesma coisa. Depois, deem uma olhadinha. Mesmo assim, eu vou explicar. O ferro é mais tenaz que o diamante, mas o diamante é mais duro do que o ferro. Tenacidade é a resistência ao impacto. A dureza tem relação com o tipo de ligação química que apresenta. Portanto, materiais que possuem ligações mais fortes são mais duros e, por conseguinte, materiais com ligações mais fracas possuem menor grau de dureza. Isso quer dizer que diamante é mais duro que o ferro, mas o ferro é mais tenaz que o diamante? Quer dizer que ele se quebra, é esmagado ou quebrado com maior dificuldade, é isso? É, isso mesmo! Mas e como podemos saber qual a dureza de cada material? Quem é você? Bem, eu sou um vidraceiro e eu vi vocês falarem em dureza. E o que um vidraceiro sabe de dureza? Basicamente eu sei que um diamante tem mais dureza que um mero giz como você. Como assim um mero Foi giz? você quem começou. Eu não comecei nada. Gente, vamos voltar ao assunto. Dureza é aguentar a briga de vocês, né? Então, se vocês me deixarem falar... Bem, basicamente a dureza pode ser avaliada pela capacidade de um material riscar o outro. A escala de Mohs é uma tabela arbitrada de 1 a 10, na qual figuram alguns minerais em escala crescente de dureza, a partir do talco ao diamante. Escala de quem? Em 1822, Friedrich Mohs, um mineralogista australiano, imaginou uma escala de dureza baseada na capacidade de um mineral riscar o outro. A escala ficou então conhecida como escala de Mohs. Querem ver? Então, segundo essa tabela, cada um dos minerais dessa escala de dureza risca um anterior que é de dureza inferior e é riscado pelo seguinte, de dureza superior. E continuando o que você dizia, Kimi, que cada um dos minerais desta escala risca o anterior, que é de dureza inferior, e é riscado pelo seguinte, de dureza superior, está certíssimo. E o talco, ao qual foi atribuído o grau de dureza 1, tem a estrutura constituída por placas tão fracamente unidas que a simples pressão dos dedos é suficiente para fazê-las deslizar umas sobre as outras. Mas e o diamante, que tem dureza 10, deve então apresentar ligações químicas muito fortes entre seus átomos, é isso? Isso mesmo, tanto que nenhum outro mineral consegue riscá-lo. Você lembra o cortador de vidros? Ah, sim, aquele que eu usei no início do programa. Ou melhor, como esse. Isso mesmo, isso. E Kimi, o mais surpreendente é que uma das aplicações da dureza do diamante é justamente cortar o vidro. Claro que neste instrumento o diamante é sintético, porque senão seria muito caro, né? Então me explica como de fato o Mohs chegou na tabela de dureza. Bem, ele selecionou uma aresta viva da amostra do mineral em estudo, livre de impurezas, na qual ele riscou no sentido decrescente de dureza, do diamante para o talco, até surgir o primeiro que se deixou riscar pela amostra. Até hoje é assim que é determinada a dureza de um material. E tem como explicar isso? Claro! Se, por exemplo, o mineral desconhecido riscar a calcita e, por sua vez, for riscado pela fluorita, a sua dureza será aproximadamente 3,5.
E quando a gente não dispõe da escala de Mohs? Bem, quando não se dispõe da escala de Mohs, a determinação da dureza relativa é conseguida com base nas seguintes informações. A dureza da unha do dedo é de 2,5. A dureza do alfinete é de 3. A dureza da lâmina do canivete é de quase 5. A dureza da lâmina do vidro é de 5,5. E por último, a dureza do laço de uma lima de unhas é de quase 6,5. Com esses materiais que temos a maioria em casa, podemos medir a dureza relativa de outros. A gente pode avaliar a dureza de algum material verificando a capacidade de um penetrar o outro. Isso mesmo! Esse processo tem nome na engenharia e na metalurgia: ensaio de penetração. O método Rockwell é um dos mais utilizados nas indústrias. Ele é bem simples e não requer habilidades especiais dos operadores. Várias escalas diferentes podem ser utilizadas através de possíveis combinações de penetradores e cargas. Por isso, este ensaio pode ser usado para praticamente todas as ligas metálicas e muitos polímeros. Tá, e como é que funcionam esses tais penetradores? Dá uma olhada! Os penetradores, como esse, incluem esferas fabricadas em aço de elevada dureza, com diâmetros de 1/16, 1/8, 1/4 e meia polegada, assim como cones de diamantes que são utilizados para materiais bastante duros. Então, nesse sistema, a dureza é verificada pela diferença entre a profundidade provocada pela aplicação de uma pequena carga seguida por outra de maior intensidade? Isso mesmo! E há vários outros métodos capazes de medir a dureza. Cada um depende do material a ser analisado. Como assim? Presta atenção no quadro negro, que eu vou fazer uma relação de outros métodos usados para medir a dureza de diversos materiais. Se liga aí. Muito bom, assim ficou mais fácil. Mas o que fizeram com você? No fim, eu acabei como todo giz, pequeno e esquecido no canto do quadro negro. Tadinho. Então eu vou levar você pra minha casa, tá bem? É? Ah, então tá. Tchau, pessoal. Valeu! Tchau!